tarde. Eu queria começar agradecendo o convite, parabenizando a iniciativa desse ciclo de debates. Infelizmente, como estou fora daqui do Rio, não pude frequentar os anteriores, mas venho acompanhando com bastante entusiasmo os debates que vocês vêm travando, para poder participar dos próximos. Bom, a minha tarefa aqui hoje é compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência no Sul Fluminense. Eu sou professora de Sociologia da UF de Volta Redonda, e lá houve uma comissão municipal da verdade de Volta Redonda. Em Barra Mansa chegou a ser ensaiada, chegou a ser criada efetivamente por decreto do Poder Executivo a comissão, mas ela não chegou a ter efetivamente entrar em atividade, mas a Comissão Municipal de Volta Redonda foi bastante ativa. Então, essa experiência que eu vou compartilhar com vocês, ela é fruto desse contexto das comissões da verdade, tanto da Comissão Nacional da Verdade, da Comissão Estadual da Verdade do Rio, que através de sete pesquisas, a partir de um edital da FAPERJ, viabiliza uma série de investigações, inclusive essa investigação no interior, e a Comissão Municipal da Verdade Volta Redonda, que dá fruto ao que hoje vem desenvolvendo as atividades em curso na região, que é o Centro de Memória do Sul Fluminense, vinculado ao Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UF. Bom, pode passar o próximo slide, por favor? A gente, no Centro de Memória, é formado por uma equipe de 6 professores e agora somos 10 bolsistas, esse dado aí não está atualizado, que vem desenvolvendo atividades de organização de acervo e também de atividades de extensão. Vou apresentar em seguida para vocês. Pode passar, por favor. Bom, mas antes eu quero situar um pouco da onde a gente está falando, para vocês entenderem um pouco a região. Imagina Volta Redonda, vocês conheçam um pouco da história, da Companhia Siderúrgica Nacional, que é fundada nos anos 40, a partir do Projeto Nacional Desenvolvimentista, varguista. É uma cidade, portanto, operária, de alta concentração operária, bastante conhecida pelos estudos sociais do trabalho, pelas históricas greves dos anos 80, do novo sindicalismo, e, mais recentemente, sobretudo a partir dos trabalhos das comissões da verdade, vem dando visibilidade justamente a uma outra história de silenciamento de uma série de atividades de organização da classe trabalhadora que foram lidas por parte da literatura durante um tempo como de passividade da classe trabalhadora, um período em que a classe trabalhadora não teria se organizado, justamente tendo em vista a repressão militar, a intervenção sobre os sindicatos. Então, a partir dessa documentação histórica que vem se revelando, a gente vem conseguindo resgatar um pouco desse histórico de mobilizações operárias na região, tanto alavancadas pelo Partido Comunista, que também, por parte da historiografia, foi um pouco acusado dessa passividade, como causador dessa passividade, justamente por não ter reagido frente ao golpe civil-militar de 64, mas que mais recentemente a gente vem conseguindo resgatar a figura e a ação de alguns personagens históricos ligados ao Partido Comunista, mas também ao movimento trabalhista na região, que ocuparam efetivamente o sindicato no contexto anterior ao golpe de 64 e que, de alguma forma, continuam se rearticulando, encontrando estratégias criativas de articulação durante o período autoritário, a ponto de, e mesmo de conquista dentro dessa certa institucionalidade a partir do sindicalismo, ou seja, o sindicato recorrentemente passa por intervenções militares, os interventores eles ocupam a direção do sindicato, mas essa oposição sindical se rearticula a partir dessa hegemonia trabalhista comunista, se rearticulam recorrentemente em períodos históricos diferentes, inclusive no pré-68, chegam a ser vitoriosos e a retomar novamente a diretoria, e quando vem o AI-5, então são novamente, têm seus mandatos cassados, o sindicato sofre nova intervenção, mas só para matizar um pouco essa
essa visão, né, de que esse movimento ele teria sido um momento de passividade e que apenas no fim da década de 70 essa classe trabalhadora agora, uma nova classe trabalhadora, né, teria se rearticular. Então a gente vem conseguindo também reconstituir um pouco esses elos de continuidade entre o passado e presente, entre essa militância comunista trabalhista e os novos, né, trabalhadores que se forjam aí ao longo da década de 60, 70 e 80. Bom, e o primeiro BIB, ele se instala na região, né, o primeiro batalhão de infantaria blindada do Exército se instala na região em 1970, com essa função justamente na cidade vizinha de Barra Mansa. A cidade é dividida, ela fica a 20 minutos de distância pela Dutra, e o batalhão se instala aí na região justamente com o objetivo de controle dessa classe trabalhadora que vinha se tornando cada vez mais numerosa ao longo da década de 50, sobretudo, né? Se torna mais robusta nos anos 60. Então ela se instala ali com esse objetivo de controle, manutenção da ordem pública, né? Com essa preocupação de manutenção da ordem pública e, obviamente, que a grande preocupação era a classe trabalhadora que se articulava, que se aglomerava a partir da Companhia Siderúrgica Nacional, mas não apenas, né? A siderúrgica, ela não é a única siderúrgica da região. Já desde os anos 30 existem siderúrgicas instaladas na cidade de Barra Mansa, portanto, o movimento sindical metalúrgico ele é anterior à própria companhia, apesar de, claro, durante o período de existência da companhia, essa classe trabalhadora muito mais numerosa acabar tomando a hegemonia desse processo. O sindicato, depois da instalação da Companhia Siderúrgica Nacional, é transferido para a cidade de Volta Redonda. Na década de 50, a cidade de Volta Redonda é emancipada, justamente tendo em vista o protagonismo, né, que Volta Redonda passa a assumir nesse contexto. Mas, de toda forma, só para a gente também pontuar que existia classe trabalhadora para além dos metalúrgicos e para além dos metalúrgicos da Companhia Siderúrgica Nacional. Bom, o BIB então, se instala com essa função de controle da classe trabalhadora, sobretudo da usina, que se tornava cada vez mais numerosa, mas também de outras categorias, como os trabalhadores da construção civil, alguns trabalhadores liberais, digamos assim, que se engajam, sobretudo a partir dessa militância dentro do PTB e dentro do PCB. No contexto do golpe, o BIB ele cumpre uma função fundamental, né, de controle, portanto, dessa classe trabalhadora. O 1º de abril de 64 é marcado na região por essa ação repressiva, autoritária do batalhão no interior da usina, dentro da sede do sindicato. O sindicato é invadido, a documentação é confiscada, as principais lideranças são presas. Nos 2 primeiros meses após o golpe, as principais lideranças de diversas categorias são presas, elas ou vão para a clandestinidade, né, para não serem presas, e essa repressão ela se volta, portanto, sobretudo contra a classe trabalhadora, mas também, principalmente após 66, com a chegada do bispo Dom Valdir Calheiros, que vai ser um bispo bastante importante, não apenas para a história da região, mas para toda a articulação no estado do Rio de Janeiro, do que vai ser a resistência à ditadura militar aqui na nossa região, dessa militância católica, portanto, e a ponto de nos prontuários, na documentação da polícia política, se falar recorrentemente na existência de uma esquerda clerical capitaneada pela figura do bispo Dom Valdir Calheiros e dessa articulação com a militância dos movimentos revolucionários, com a militância da esquerda. Então a gente começa também a investigar agora um assunto que foi pouco explorado na historiografia, que é essa relação entre esses setores militantes organizados da luta armada com a Igreja Católica, no interior da Igreja Católica, sobretudo relacionada a um movimento específico que é a Juventude Operária Católica. Vários desses movimentos, várias dessas organizações passam a fazer um movimento de aproximação com a classe trabalhadora,
com o objetivo, né, de constituir o processo revolucionário, e a gente vem investigando, então, um pouco como se dá essa articulação entre essa militância católica, muitas delas que vêm de fora da região, mas também que se articulam a partir de uma militância local que se articulava em outros canais institucionalizados e que, no contexto da ditadura, se lançam na clandestinidade. E as ações do batalhão se encerram a partir de um caso emblemático no Rio de Janeiro, um único emblemático no Brasil, durante a ditadura militar, o único caso em que militares foram condenados pela própria justiça militar pela prática de torturas. Então, é o único caso em que o Estado brasileiro admite a prática de torturas em unidades militares no batalhão, no primeiro MIB. Esse é o caso dos 4 soldados mortos, é o nosso único caso de mortes conhecidas até o momento na região, a partir de uma ação da prisão de 15 soldados submetidos à tortura, dos quais 4 vêm morrerem, né, em decorrência dessas torturas. Essas famílias até hoje não foram reparadas, nem no Estado, nem diante do governo militar, e esse caso da União, né? E esse caso ele acaba sendo, como ele rende, né, a condenação desses militares de várias patentes, inclusive das altas patentes, ele acaba levando a desarticulação, a extinção do primeiro MIB e a criação, nesse mesmo espaço, a instalação do 22º Batalhão de Infantaria Motorizada. A partir desse período, isso no início de 72, 73, a partir desse caso da instalação do 22º BINT, a gente não localizou mais a existência da prática de torturas tal qual tinha havido no período de existência do MIB. Porém, o 22º BINT também vai protagonizar atos bárbaros no pós-ditadura militar, ou no que a gente vem chamando na nossa região da ditadura tardia, né, a partir do contexto da greve de 88, que acontece em novembro de 88, no dia 9 de novembro de 88, 3 operários são assassinados a partir de uma greve que se inicia 2 dias antes no interior da usina siderúrgica. Então, a gente vem justamente pontuando também essas continuidades, né, da ditadura que não se encerram justamente pela permanência, pela falta de reformas institucionais e continuam um pouco como esse entulho autoritário. Pode passar, por favor. Bom, no Centro de Memória, a gente trabalha justamente com a organização de um acervo, com a constituição de um acervo que começou a ser reunido a partir dos trabalhos da Comissão Municipal da Verdade. A gente herda, sobretudo, eu destaquei 3 acervos que são, digamos, as nossas pérolas. A maioria do acervo do Centro de Memória é constituído a partir de cópias de documentos que estão abrigadas em outros arquivos ou, enfim, em outros locais, né? Eu destaquei essas 3, vou guardar para o final. Aí a gente tem documentação do AMORT, né, do Arquivo de Memória Operária da UFRJ, a partir da pesquisa da pesquisadora Regina Morel, que faz uma pesquisa histórica sobre a Companhia Siderúrgica Nacional e a origem da cidade de Volta Redonda, os arquivos da Polícia Política, do APERJ e do Arquivo Nacional, o Arquivo Histórico do Exército, que, enfim, não está efetivamente à disposição do público, mas a partir daquele contexto a gente conseguiu acessá-lo. Um acervo sobre Volta Redonda e a Companhia Siderúrgica da Brown, um acervo, né, as atas da Câmara Municipal de Volta Redonda, um acervo organizado pela Cúria Diocesana de Volta Redonda sobre essas movimentações e a perseguição voltada especificamente contra a Igreja Católica, uma entrevista do Genival Luiz da Silva, o Centro de Memória, ele homenageia o Genival Luiz da Silva, foi um operário comunista, depois militante do PCBR da região, o primeiro a prestar depoimentos à Comissão Municipal da Verdade, e um dos primeiros também a doar o seu acervo pessoal. A partir do acervo pessoal do Genival, a gente descobre, por exemplo, toda a organização, a gente consegue fazer a reconstituição histórica de toda a organização operária no dia do golpe e a própria previsão
anterior ao dia 1º de abril, de uma certa contenção dessa classe trabalhadora para o que deveria ser, né, esse dia do golpe. Então, também nos mostra como esse golpe ele já estava sendo arquitetado antes do 1º de abril. A gente tem acervo da CIA, da Comissão da Anistia, os processos, né, dos anistiados da região, o acervo da Comissão Municipal da Verdade. Então a gente tem um banco de dados organizado a partir dos trabalhos da Comissão Municipal da Verdade de Volta Redonda e, sobretudo, o que para a gente é mais rico, que é o acervo dos testemunhos. Foram coletados 89 testemunhos durante os 2 anos de mandato da Comissão Municipal da Verdade, muitos dos quais falaram pela primeira vez. É interessante a gente destacar também, a gente vem fazendo um trabalho mais recente agora, de perceber as memórias das primeiras e segundas gerações, né, dos filhos e familiares desses militantes atingidos, muito por conta da nossa comissão tardia, né, vários desses militantes já haviam falecido, e a gente vem conseguindo reconstituir, então, os impactos que isso vai ter para as famílias operárias, né? Para os filhos, a gente começa a perceber o impacto que isso vai ter, a dificuldade de inserção, de encontrar emprego, uma instabilidade que vai atravessar as subjetividades, né, desses trabalhadores e dos seus familiares. Bom, além do acervo pessoal do Genival, a gente também recebeu o acervo da Rosalice Fernandes, chegou a ser deputada e presa, torturada nos anos 80, e agora mais recentemente estamos organizando o acervo do Boquinha, que era uma liderança comunista na região também. E montamos também uns arquivos da comissão da CSN, nos quais a gente ainda se depara, né, com um imbróglio aí um pouco auxiliados e tentando provocar a ação da CSN junto com o Arquivo Nacional. Isso vem se arrastando desde o contexto da Comissão da Verdade, porque a CSN ela abre a partir de uma imposição da intervenção do próprio Ministério Público, ela chega a abrir o seu acervo. Os pesquisadores eles passam 3 meses, uma equipe de 28 voluntários passam 3 meses identificando as 25 mil caixas do acervo da CSN. Então, a partir daí, a gente constitui um banco de dados. Hoje, a gente consegue localizar onde está a informação histórica em cada uma das caixas. Conseguimos fazer uma triagem do que era referente ao período da ditadura militar, mas essa documentação se encontra ainda no espaço dos 4 arquivos da CSN, e a CSN se recusa a transferir essa documentação para o Arquivo Nacional, que seria um órgão de direito para receber a guarda dessa documentação. O Ministério Público vem sendo um parceiro nesse diálogo com a CSN, mas a gente percebe que esse processo é atravessado por uma série de idas e vindas, né? Ou seja, hoje, atualmente, a gente não tem acesso mais ao acervo da CSN, porque a arquivista que é responsável pelo arquivo da CSN está doente, afastada, então a gente não pode acessar esse acervo, né? Então, aí descumprindo, né, o dever que a companhia hoje privada deveria. O que a gente argumenta é que essa documentação fosse transferida no período em que ela era estatal, até 93. Mas isso não vem sendo cumprido. Por favor. Bom, a gente, para organizar e disponibilizar essa documentação, a gente fez esse site, né? Então, essa documentação está disponível a partir de um mecanismo de busca. Ainda não está completa. Os nossos bolsistas eles vêm fazendo um trabalho demorado de tagueamento disso para que a busca possa ser feita mais facilmente, né? Para que essa documentação ela possa ser acessada a partir de palavras-chave. Um trabalho mais denso. Não estamos fazendo esse trabalho a partir, digamos, dessas normativas arquivísticas, com o rigor que as normativas arquivísticas exigem. Não somos uma equipe, não temos nenhum arquivista, então vamos fazendo esse trabalho com alguma sensibilidade, mas não a partir desse rigor, né, que a teoria arquivística nos exigiria. Pode passar.
Além disso, né, além da constituição desse acervo, da organização e disponibilização do acervo, nós vamos desenvolvendo, no âmbito do Centro de Memória, algumas pesquisas que se debruçam justamente, buscam, né, analisar parte dessa documentação que o Centro de Memória hoje guarda. Então, temos uma pesquisa que eu coordeno sobre os comunistas na região durante a ditadura militar, a pesquisa que o professor Rafael Lima coordena sobre a indústria automobilística. Então, a ideia, apesar de hoje o Centro de Memória ele está centrado basicamente numa documentação, né, reúne uma documentação referente à ditadura militar, até pelo contexto como ele surge. A ideia é que seja um centro de memória que pense a memória como um todo da região, né, numa longa duração. Então, esse período mais recente aí, de instalação da indústria automobilística dos anos 90 e 2000. Uma pesquisa sobre as memórias das greves dos anos 80 e, sobretudo, da greve de 88, coordenada pela professora Sabrina, e uma outra pesquisa sobre, pensando num contexto mais contemporâneo dessa atualização da memória, se perguntando de como os moradores, os habitantes da região lembram desse período, né? E, sobretudo, os de Barra Mansa, como eles se relacionam, quais as interpretações, as visões que eles têm sobre esse espaço que hoje que abrigou o primeiro BIB e que hoje se chama Parque da Cidade. É um espaço que desde os anos 80 foi criado, pertence à Prefeitura de Barra Mansa e onde acontece uma feira de negócios anual. Então a gente enfrenta um embate também com a classe empresarial da região que tem interesse econômico naquele espaço, e também é um espaço onde acontecem shows, é um espaço bonito na beira do Rio Paraíba do Sul, e as novas gerações vão frequentando esse espaço sem sequer saber que esse espaço foi um espaço de tortura, de repressão política. Pode passar. Bom, além disso, a gente vem desenvolvendo no âmbito do Centro de Memória alguns projetos de extensão, tentando visibilizar, dar cumprimento a essa dimensão pedagógica, né, da luta por memória, verdade e justiça. Então, um dos projetos que a gente desenvolve lá é o Cine Arquivo, que é a projeção nesse espaço. Esse espaço do arquivo aparece nos relatos dos ex-militantes como um dos principais espaços de tortura da região, inclusive os 4 soldados mortos passam por esse espaço. Então, a gente vem dando visibilidade para essa casinha, e a gente projeta os filmes na fachada do arquivo para tentar, enfim, né, motivar. A gente projeta filmes que estão fora do circuito comercial, então a gente tem conseguido, o próprio Zé Sérgio foi lá, né, passou o tecido memória para a gente. A ideia é que a gente sempre convida o diretor ou alguém que possa falar do tema, para motivar sempre temáticas ligadas aos direitos humanos. A próxima. Além disso, a gente vem dando lugar a um projeto que é o Direitos Humanos nas Escolas, a nossa ida nas escolas da rede pública municipal da região de Barra Mansa e Volta Redonda, levando justamente essa história, né, para discutir. Então, a gente convida sempre um ex-preso político da região para debater com a criançada de lá. A próxima, por favor. E um projeto que a gente está iniciando esse ano, que é o Visitas Guiadas ao antigo PIB, também voltado, sobretudo, para as escolas da rede municipal, mas não só. A gente recebeu agora, recentemente, um curso de defensores populares, uma turminha de um curso de defensores populares. Enfim, a ideia é que a gente consiga ir criando, né, esse interesse e dando visibilidade para o que aconteceu no antigo batalhão. Próximo. E, atualmente, a gente se encontra num processo de criação do futuro Centro Memória, Verdade e Direitos Humanos no espaço do Parque da Cidade. A criação, né, desse centro, ele na verdade, um processo que se inicia justamente, né, a partir dos fins do trabalho da Comissão Municipal da Verdade e vem tendo lugar uma série de ações que reforçam
esse lugar e que buscam dar visibilidade para isso, né? Então, em 2017 foi interpretada uma peça teatral no espaço desse Parque da Cidade. Funciona uma série de coletivos de cultura da região de Barra Mansa. Um deles é o coletivo Sala Preta, que dava lugar a esse projeto Nasce uma Cidade, onde eles problematizavam uma série de questões ligadas à cidade de Barra Mansa. Então, provocados por nós, eles resolveram iluminar justamente o período da ditadura militar. Constituíram essa peça, que é a Operação Cascas, uma trilogia, na verdade. O primeiro ato estreia em 2017, e o segundo está sendo preparado para estrear no fim desse ano. Um livro, né, com uma série de capítulos a partir de um seminário que a gente tinha organizado na região. Alguns dos aqui presentes estão participando desse livro. Eu vou encerrar. A gente organizou também, vem organizando esse ano, a gente vai ter agora no fim de maio, dia 29 e 30, um seminário, Memória do Trabalho e Direitos Humanos, e estamos no processo de seleção, né, de duas consultorias para a elaboração dos projetos arquitetônicos e museológicos. Infelizmente, fomos surpreendidos na semana passada com a notícia de que os recursos que iam viabilizar a existência dessas consultorias, a partir de emenda parlamentar do deputado Odi Damus, ela foi bloqueada pelo atual governo. Então, enfim, a gente agora está um pouco correndo atrás de Brasília para ver como a gente consegue reverter esse quadro e receber efetivamente os recursos que já haviam sido empenhados para a UF, mas que infelizmente não foram repassados ainda por conta desse bloqueio do governo federal. A próxima, por favor, eu encerro. E só para explicar rapidamente, essa é uma planta, dá para ver mal aqui, né? Está muito claro. É uma planta do espaço do Parque da Cidade, do que vai ser o futuro Centro Memória, Verdade e Direitos Humanos. Vejam vocês que é um espaço grande na beira do Rio Paraíba do Sul, atravessado pela linha férrea, né? São os dois limites do espaço. E esse projeto inicial, o Centro Memória, Verdade e Direitos Humanos, se refere a todo esse espaço, né? Mas, inicialmente, nessa primeira etapa do projeto, a gente vai se centrar nesse espaço memória, no que a gente vem chamando da Praça da Memória, que fica bem na beira do Rio Paraíba, onde fica localizado, inclusive, aquela casinha do arquivo. É um espaço que a gente vem ocupando, a prefeitura já deu a chave do espaço para a gente, então é um espaço que a gente tem ali alguma vivência já, há quase 2 anos. E depois esse espaço do Túlias do Café, porque antes era um armazém de café na época da escravidão, então essas memórias também super sobrepostas, a gente vem tentando trabalhar, né, esse histórico de violações sobrepostas nesse mesmo espaço. E é um espaço onde a gente convive com esse espaço que a gente vem chamando ali de intendência de polícia, porque nesse mesmo local ainda permanece tanto a Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa, quanto um tiro de guerra. A gente, estrategicamente, a partir de uma avaliação política, vem escolhendo não entrar em embates agora, até porque a gente avalia que a gente não tem força política suficiente, principalmente no atual contexto, mas, enfim, de alguma forma um grande desconforto, né? Debater memória, verdade, direitos humanos num espaço em que a gente convive com essas instituições repressoras do tempo presente, né, da democracia. Então, bom, a gente, desculpa ter passado o tempo, a gente pode continuar conversando no debate. Obrigada.